Ele se entregou a Deus em um momento de vida ou morte. E eu falei, Senhor, me tira daqui porque eu tenho que voltar a fazer o teu chamado. Eu senti o chamado pelo pavor que estava ali, de realmente sentir um risco de vida total. Passou a viver uma grande aventura. E escutar sons de bombas e tantas coisas próximas, e você tentar dormir à noite e dormir em paz, sabendo que Deus cuida. E quer ver Jesus voltar em breve. Meu grande sonho é ter a maioria da igreja envolvida com os seus dons no cumprimento da missão. Esse é o meu maior sonho hoje. O Identidade está começando. Oi, boa noite. Que bom ter a sua companhia aqui no Identidade. Aqui você conhece pessoas que superam momentos difíceis, né? E venceram outras, tiveram uma experiência real com Deus e também gente que faz a diferença na sociedade. Esse é o seu programa de boas conversas que te inspira a ser uma pessoa cada dia melhor. Meu convidado de hoje tem uma história de vida de aventuras radicais e ele teve muitas experiências perigosas, até que decidiu de fato servir ao Senhor com toda a sua vida, com toda a sua energia. Isso tem uma pequena semelhança, inclusive, com o personagem bíblico Daniel, né? Passou por muitos desafios para ser fiel a Jesus e mostrar ao mundo o real valor da vida com Cristo. Você pode conhecer muito mais sobre a vida de Daniel por meio dessa revista aqui, ó, Bíblia Fácil, Profecias de Daniel. Esse estudo possui 16 lições e percorre os 12 capítulos do livro do profeta Daniel, que combina história e profecia. O livro tem uma mensagem específica para esse tempo que a gente vive, né? Conhecido como o tempo do fim. E aqui você vai descobrir o plano de Deus para a sua vida revelado nas profecias bíblicas. Você pode ligar então no horário comercial para 0 operadora 12 2127 3121, 0 operadora 12 2127 3121. Você pode mandar uma mensagem de WhatsApp agora para a gente. Pode pegar seu celular na mão aí e mandar a mensagem agora. 98244 0077. 98244 0077. Vai fazer um cadastro super rápido, vai dizer, né, que viu a revista aqui no Identidade e logo ela tá chegando aí na sua casa de graça, presente dos Anjos da Esperança para você, tá bom? Hoje você vai conhecer um pouco da história do Herbert Boger Jr., um homem que respirava aventura na juventude. Ele participou de vários campeonatos de escalada, ganhou inclusive algum deles. Ele estava a um passo de ganhar muito dinheiro e fama. Mas ele decidiu seguir um sonho antigo, ser pastor da Igreja Adventista. Herbert já nasceu com espírito aventureiro e desde pequeno gostava de grandes emoções. Na juventude ele descobriu a escalada, foi uma paixão que o fez atravessar as fronteiras. Mas Herbert tinha um sonho no coração, que foi influenciado por seu primo, que é um pastor da Igreja Adventista. Ele guardou consigo o desejo de servir a Deus, assim como via aquele jovem fazer. A fama e o dinheiro que iria ganhar com a escalada profissional não foram suficientes para seduzir aquele jovem. Deus o conduziu de forma impressionante para voltar, e ele então fez a melhor escolha da vida: servir e viajar o mundo todo trabalhando na causa do Evangelho. Herbert vai estar aqui comigo para contar detalhes de suas aventuras e como conseguiu tomar essa decisão. Eu volto com essa história emocionante em 30 segundos. De volta aqui o Identidade e eu já estou aqui com o aventureiro, Pastor Boger. Tudo bom, pastor? Tudo bem, Wagner? Uma alegria estar contigo aqui no seu programa. Muito bom mesmo. A gente já se encontrou tantas vezes, né, pessoalmente aí, mas eu de fato não conhecia esse seu lado aventura aí antes de escolher a teologia. E foi forte, né? Olha, descobriu a escalada quando era criança, mas participou de vários campeonatos. Você chegou inclusive a pensar, de fato, em enveredar profissionalmente como atleta aí dessa categoria, né? É isso mesmo, a gente começou nos gravadores e foi um momento, logo depois, assim, de muita intensidade. Eu coloquei, assim, o coração mesmo no esporte de escalada e por muito tempo, durante todos os dias, finais de semana, era uma dedicação, assim, bem intensa aí a um esporte que, claro, naturalmente a dedicação vai levando a gente para alguns caminhos que depois, mais para frente, algumas escolhas foram bem importantes aí na minha vida.
É, assim, ó, o senhor escalou as grandes montanhas desse país, venceu campeonatos, vou até dar uns detalhes ali daqui a pouco disso, mas assim, a gente vê que é muito perfil mesmo, né? Eu tava vendo algumas peripécias aqui da infância e eu, como pai, espero que meu filho não siga esse mesmo caminho. Olha só você aí de casa, com 1 ano, ele subiu uma escada de 5 metros para encontrar o pai dele lá no telhado. Eu fico imaginando a cara do pai quando viu ele chegando lá em cima, né? Com 6 anos, resolveu tranquilamente montar um foguete para chegar até a Lua usando um botijão de gás. Ao desespero de ser pai de uma criança como o pastor Boger. Fez um cabo aéreo da janela do quarto até a árvore do quintal. 7 anos aí já começou a ser vendedor e com 8 anos de idade começou a dirigir, obrigado pelo pai. Outra época, né, pastor Boger? Outra época. Então, assim, eu acho que colocar a vida em risco e essa adrenalina nunca foi um grande problema para você, né? Olha, você fez lembrar coisas que eu nem tinha assim na memória tão recente agora. A minha mãe me encontrou aí no 2º piso da casa, eu lá de fora da escada, e ela me pegou pela janela, porque realmente eu queria lá onde estava meu pai em cima. E claro que, como criança, adolescente, a gente é imortal, né? Ele não vê risco, não vê perigo, mas não seria uma maneira, esse espírito aventureiro dessa natureza, ela estava dentro do meu coração e eu fui vivendo, explorando muitas coisas aí. Mas são experiências. No botijão de gás aí, minha mãe, quando viu, o que você vai fazer com isso? Eu quero fugir do planeta, fora daqui. Olha a crise existencial da criança aí com 6, 7 anos aí. Não, e a Mas, criatividade, Deus, né? Mães, né? E anjos que protegem e guardam o tempo todo, né? Sabe que meu sogro fala que anjo da guarda de criança chega no final do dia, tá todo assim com um band-aid, tá até cansado, né? De tanto que teve que salvar as crianças de tudo que elas fazem ao longo do dia, né? Agora, com 8 anos, você sentiu assim, né? Uma primeira inclinação, um desejo de ser um pastor, porque você é primo de um grande pastor que a gente tem na igreja adventista, né? O pastor Tim. Então, teve aquele exemplo, teve aquela inspiração, mas não foi um direcionamento logo de cara. Você ainda foi mais profundo nessa linha do esporte, né, pastor? Exatamente. Eu tive essa alegria de ter esse pastor que é primo da minha mãe, naturalmente meu primo também, e foi muito impactante assim a vida dele, o ministério dele, a forma como ele vivia, como ele pregava, como ele trabalhava. Eu ia com ele em algumas situações, inclusive, e isso me marcou muito. Eu falei, puxa, eu quero ser igual a ele, eu quero ser um pastor também. E esse chamado, assim, pela influência de um outro pastor, foi muito forte nessa idade. Mas a gente vai crescendo, vai passando o tempo, e por um bom tempo eu tive esse desejo, mas depois comecei a trabalhar muito cedo, e aí entrou o esporte, logo na adolescência, da escalada, e os rumos foram mudando, e esse sonho ficou de lado por um tempinho, ficou de lado aí por uns anos na minha vida. Porque falando, inclusive, da tua carreira no esporte, você foi selecionado para participar de um campeonato, né, de escalada de bastante notoriedade em São Paulo, e aí, dessa seleção, você realmente foi primeiro colocado, escalando uma parede que era muito desafiadora, assim, e num tempo muito recorde, 45 segundos. Um competidor favorito já tinha feito em quase o dobro do tempo naquele momento. Quantos anos que o senhor tinha, pastor, nessa época? E qual foi a sensação de ganhar em primeiro lugar um campeonato, né, muito reconhecido aí em São Paulo? Isso foi uma experiência muito marcante. Eu tinha 18 anos, e um campeonato que foi feito aí por uma academia importante em São Paulo, a primeira parede artificial de escalada importada no Brasil. Ela tinha 60 metros, tem até hoje, está aí na rua Oscar Freire, na Competition, essa academia tem lá de fora uma parede com 60 metros de altura. Ela é totalmente artificial, simulando rocha, e foi assim, um desafio muito grande. O campeonato ele se deu sempre com dificuldade técnica. Aquele que chegasse mais longe, ele ia passando pelas etapas. Só que como na final choveu, lá de fora, eles mudaram a configuração. Eu, sinceramente, não teria chances pelos outros competidores se continuasse por dificuldade técnica. Mas como choveu,
Aí mudou, afinal, eles facilitaram ao máximo e transformou, então, numa modalidade de velocidade. E aí, com meu peso pena de 55 quilos, muito treinamento, aí realmente era a minha praia, e eu consegui fazer em metade do que o segundo acabou fazendo, 45 segundos, os 60 metros de altura. Eu praticamente nem tocava a parede, voei até lá em cima, e foi uma surpresa, mas essa surpresa, essa alegria, essa euforia do momento, essa oportunidade que gerou, acabou me levando para outros caminhos que pareciam bons, mas que não eram. Eu não sei se foi logo depois disso, mas aí você foi convidado para participar de uma competição no Rio Grande do Sul, no Canyon Itambezinho. Seria uma expedição muito desafiadora, porque aí é natureza mesmo, né? Não estamos falando de uma parede artificial, que duraria 10 dias. Aí como é que foi essa experiência ali? Essa foi a experiência marcante. O próprio organizador, o responsável aí pelo campeonato, ele é um famoso escalador do Brasil, Makoto Ishibe. Ele disse: Boger, eu quero que você trabalhe comigo. Eu tenho aí guias de montanhas para levar aí para a Patagônia, levar para o Colorado, e eu queria que você trabalhasse comigo, mas eu queria fazer uma escalada contigo. Então, ele levou a Globo, o Esporte Espetacular, filmou a escalada naquela ocasião, a Chevrolet patrocinou também, a Nike patrocinou a expedição, para fazer uma conquista inédita no Canyon Itambezinho, que é uma fenda de rocha assim, que chega a ter 10, 12 quilômetros. É o maior derrame de basalto do mundo. É muito interessante, só que é um lugar de muito risco. E na metade da escalada, eu fiquei com uma situação de tanto risco, ainda encontrei uma cobra no meio do caminho, uma cobra muito venenosa, e estava no meio da parede, e eu estava sem proteção já um longo trecho da escalada, não tinha uma proteção segura. E eu falei: Senhor, me tira daqui porque eu tenho que voltar a fazer o teu chamado. Eu senti o chamado pelo pavor que eu estava ali, de realmente sentir um risco de vida total. E o medo fez aquele chamado, pastor, o medo fez aquele chamado voltar à tona também, né? Veio à tona, eu falei: Senhor, se o Senhor me tirar vivo daqui, eu volto correndo para o chamado que o Senhor me fez na infância. Interessante que o outro líder, e ele desistiu, falou: se nós continuarmos aqui, nós vamos morrer. É muito arriscado, está muito perigoso, muita pedra solta. Eu falei: uau, ele desistiu, e eu desisti também, no meu coração. E ele falou: mas o contrato está de pé para trabalhar com a gente nessas atividades aí de montanha, de levar empresários para Colorado, para Patagônia, passar 15 dias. Só que aí eu teria que deixar a igreja 100%, teria que abandonar a fé. Não poderia ser mais um adventista, por causa do sábado e todo o contexto que envolvia. E aí, no mesmo dia, voltei, escrevi para o IAE, mandei uma carta, pedi uma bolsa de estudos, e aí começou o processo para ir para fazer a faculdade de teologia. É interessante que ele me ligou algumas vezes, dava eco, era aquela ocasião que eles chamavam pelo interfone, assim, não era um interfone, era um rádio que tinha ali no corredor. Ele falou: você está no mosteiro? Onde é que você está? Você está em que lugar aí? Ele pensou que eu estava no... Se virou. Eu falei: não, isso aqui é um colégio, é um internato adventista, estou aqui fazendo a faculdade de teologia. Mas desiste disso, vem para cá, o chamado tá, o teu contrato está de pé aqui. Eu falei: não, já tomei a decisão, e foi a melhor decisão da minha vida. Seguir o plano, a vontade de Deus. Ele abriu tantas portas, ele tem feito tantas coisas no meu ministério, na minha vida, privilégios que realmente a gente tem vivido um ministério até mesmo um pouquinho radical também. Claro, existem muitos desafios e adrenalinas também na vida pastoral, né, pastor? Principalmente na área que você tem seguido, a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco no próximo bloco. Vamos fazer um intervalinho então? A gente volta falando dessa nova aventura aí na vida do pastor Boger, abandonar a adrenalina e agora estudar profundamente teologia, né? Mundos muito diferentes. Intervalo rápido, a gente volta já. Já de volta aqui o Identidade, pastor Boger está contando para a gente, né, como ele estava seguindo um caminho do esporte de aventura, tinha tudo para ser um grande escalador. Eu acho que tanto a sua personalidade quanto o seu porte físico era muito propício, né, para essa carreira de escalador, e aí por isso que essas instituições aí queriam te patrocinar, né, esse também apoiador aí ficou te procurando ainda mesmo quando você já tinha ido estudar teologia
e estava se preparando para se tornar um pastor. Agora, como é que estava dentro de você esse assunto, pastor? Porque assim, né? Uma vida de adrenalina, estava ali, ganhando campeonatos, olhando o perigo de perto, embora você tenha tomado um susto ali, né, naquele canyon e tudo mais, mas a adrenalina também a gente sabe que ela é um pouco viciante, né? Então, não ter mais aqueles picos de adrenalina não fazia falta? Mesmo no colégio, eu, de vez em quando, algum feriado, algum domingo que dava, a gente ia escalar alguma coisa. Eu levei os gravadores aí do colégio, do NASP, para escalar o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Depois, em outras regiões aí próximas, tem algumas montanhas menores. Eu continuei mantendo assim um pouco da atividade do esporte num ritmo que tenho mantido até hoje. Hoje, eu escalo vias clássicas do Brasil, rotas seguras, fáceis, mas com meu filho a gente continua aí de vez em quando, não é uma coisa constante, porque o tempo não permite, umas 2 vezes aí no semestre, uma vez por mês, quando a gente consegue alguma coisa, raramente, mas tem sido assim uma atividade que tem trazido muita alegria ainda, numa outra dimensão, completamente diferente da forma intensa e radical que eu fazia naquela ocasião. É interessante porque quando a gente tem um sonho, muitas coisas estão agregadas, né? Você, por exemplo, pensava que esse esporte te levaria a conhecer muitos locais, conhecer muitos países diferentes e tudo mais. Isso acabou não acontecendo pelo esporte, mas aconteceu na teologia, e aí com um propósito que é muito mais amplo, muito maior do que propriamente o que você teria no esporte, né, pastor? Eu não imaginava que Deus teria planos assim também radicais para o ministério. Quando eu cheguei aqui na divisão, há 8 anos atrás, o pastor, na ocasião, a administração, o pastor Ayrton, ele disse, olha, nós temos um desafio para você, plantar igrejas, um projeto em países no mundo em que, em primeiro lugar, não se pode ter igreja e que realmente não tem liberdade religiosa. São países desafiadores. E quando eu me inteirei das regiões, eu falei, eu confesso que voltou aquela adrenalina da escalada no coração. Algo muito diferente. Oriente Médio, o norte da África, na Ásia, na janela 1040, selecionar pessoas para isso, preparar todo o projeto, ir lá acompanhar todo ano. Eu passava mais de um mês todo ano nessas regiões, andando para lá e para cá em vários países desafiadores, proibidos, sem poder dizer quem realmente eu sou e faço. Foi um desafio muito interessante, era como estar pendurado numa parede, escalando com adrenalina, entrando e saindo de países desafiadores aí do Oriente Médio. E Deus sempre cuidou, guiou, e esse projeto tem sido uma grande bênção, ele continua. Temos aí mais uns 3 anos pela frente desse projeto, e Deus realmente fez milagres. A igreja praticamente dobrou nesse período no Oriente Médio. A gente louva a Deus por isso, pela atuação desses missionários, e eles sim que são muito mais radicais por aceitar estar lá. Você aterrissar no Iraque da vida e ver o exército todo e escutar sons de bombas e tantas coisas próximas, e você tentar dormir à noite e dormir em paz, sabendo que Deus cuida, realmente é interessante. Embarcar em aviões que a gente nunca imaginava, a condição que, foi muito mais radical pegar alguns aviões pequenos dentro da África, do norte da África, aviões que não tinham a mínima condição de estar voando, mas foi algum projeto bem radical também. Impressionante. A gente está focando bastante nessa mudança, né, dessa vida de adrenalina do esporte para essa vida também radical nessa área pastoral que você acabou enveredando, né, e os desafios que chegaram para você. Agora, tem uma coisa que eu fiquei pensando lá do início da tua história, porque ali com 7 para 8 anos, você já se tornou vendedor, né? E aí a gente vê que toda a história de uma pessoa empreendedora, uma pessoa que vai longe, inclusive financeiramente, começa ali desde muito cedo. A pessoa tem esse tino para o negócio e quer fazer dinheiro. Fazer dinheiro também era um sonho que você tinha, né? E aí, quando você escolhe o caminho de Deus, o caminho de fazer o trabalho se dedicando integralmente para o serviço de Deus, ser muito rico já não é uma coisa muito possível, né? Me fala um pouco, pastor, desse outro lado também.
Como é que algumas coisas que pareciam ser verdades absolutas, né, para trazer felicidade, para trazer realização na vida, quando a gente escolhe seguir o caminho que Deus traz para a vida da gente, outras coisas acabam substituindo aquelas ideias iniciais, né? Eu queria algumas coisas que minha família não podia me dar. E eu comecei a trabalhar vendendo coisas simples, cartuchos de papelão, de papel para mercados, para feiras. Eu recolhia na vizinhança em papel e conseguia comprar meu skate, meu Walkman, minha bicicleta, minhas coisas todas que eu queria e tendo, eu ia comprando. E depois trabalhei numa revenda de automóveis por vários anos, desde os 11 até ir para o colégio. E sempre querendo algumas coisas. Eu falei, puxa, eu vou montar minha loja, vou fazer minhas coisas, eu quero realmente multiplicar o recurso. Agora, a pergunta que você fez é muito interessante, né? As bênçãos de Deus, a riqueza dos privilégios que nós temos, se eu pudesse contar e enumerar coisas que o dinheiro não compra, e agora, inclusive na pandemia, os valores se alteraram para todo mundo. Coisas que tinham valores perderam valores. Sim. E isso no ministério eu pude ir aprendendo logo cedo, porque a quantidade de amigos que eu tenho, a quantidade de pessoas aonde eu trabalhei e passei, a alegria de servir a Deus e poder chegar em cada lugar, em cada região que a gente vai, diz, pastor, pode entrar, a casa é sua. Veja, a gente acaba ficando com uma riqueza enorme, diferenciada, né? De coisas que Deus vai fazendo com a gente. E amizades e oportunidades, e ver a transformação de pessoas, assim, destruídas pela vida, pelo pecado. Isso é o preço, a coisa mais emocionante para mim hoje é ver isso. E isso é um valor que eu me emociono em cada batismo, em cada decisão. É realmente algo que não tem preço. Não tem preço. Essa é a maior riqueza. A riqueza da Bíblia, e com Deus não tem dinheiro nenhum nessa terra que possa comprar. Excelente. Pastor, eu já entrevistei alguns atletas, inclusive atletas assim, né, que tiveram um grande desempenho. O que eu admiro na mentalidade do atleta é o extremo foco que ele tem, né? Eu acho que é muito mais importante a cabeça do atleta do que, de fato, o que ele tem como instrumento de trabalho, que é o corpo. E aí, transportando o teu aprendizado de atleta para o trabalho que você desenvolve hoje como pastor, qual é ainda o teu grande sonho de ministério? O que é que você coloca o seu foco para que um dia aconteça, que você está determinado a ver esse sonho realizado? Eu tenho certeza que alguma coisa tem aí. Eu sempre deixei na mão de Deus, na igreja. Eu nunca direcionei assim para uma linha, uma carreira. E por isso que eu tenho trabalhado já nesses 20 anos em áreas tão diversificadas. Foram mais de 15, 16 áreas que eu já tenho atuado nesses últimos tempos. E o meu sonho, número 1, é sempre fazer a vontade de Deus, o plano que Ele tem para a minha vida. Não direcionar muito. Então, talvez seja por isso que tenho aceito todos os chamados que Deus tem feito. E minha alegria é servir ao Senhor. Não importa em que circunstância, em que lugar. Mas, sabe, eu tenho um sonho muito grande nessas áreas que eu atuo hoje, de ver uma igreja realmente envolvida. Nós temos uma marca hoje que diz, eu vou. Esse é o slogan da Associação Geral da Igreja para todo mundo. Então, quando a gente percebe hoje uma igreja que está envolvida, cada um fazendo a sua parte na missão, nós temos um percentual pequeno hoje que está envolvido realmente com a missão de levar o evangelho de paz, de salvação, e trazer essa bênção às pessoas. Portanto, meu grande sonho é ter a maioria da igreja envolvida com os seus dons no cumprimento da missão. Esse é o meu maior sonho hoje. Amém, muito bom, muito bom. Pastor Boger, olha, foi um prazer conhecer esse outro lado aí da sua história. Até os telespectadores já te conhecem um pouco por causa da última temporada aí do Lições da Bíblia, né? Talvez não conheciam esse lado do pastor Boger, então foi interessantíssimo. Muito obrigado, que Deus continue abençoando o seu ministério, né? Que você continue entregando esse ministério nas mãos de Deus como tem feito até agora, e que esse sonho importantíssimo se realize, porque tem muito a ver esse sonho realizado com a volta de Jesus, né? Então, muito obrigado e que Deus continue te abençoando. Fantástico, muito obrigado. E sabe que meu apelo aqui é que cada jovem radical hoje, cada adolescente radical, canalize isso para Deus, para o bem, faça coisas relevantes com a sua vida e você vai ser muito e extremamente feliz.
Excelente, excelente história. Olha, um abraço para você também que ficou com a gente até agora. A gente se encontra na segunda-feira, às 11h30 da noite. Feliz sábado para você e até lá. Tchau, tchau.